Olá, seja bem-vinda ao canal do maravilhoso Florido Mundo do Bauer. Eu sou Letícia Leal, professora de Bauer Maneraia há mais de 15 anos, criadora do método Pintando Bauer com Liberdade e fundadora do Clube do Bauer. Você é nova por aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com as amigas e aciona o sininho para você ser avisada toda vez que a gente compartilhar um vídeo novo. Hoje eu quero compartilhar com você um projeto completo, pintado com total liberdade. Vem comigo! Bom, então vamos começar. Vou apresentar para vocês a nossa peça, que é essa casinha feita em madeira pinus, tá? E eu tenho aqui que vocês vão receber os modelos para a gente trabalhar. Primeira coisa que eu sempre faço quando eu tenho uma madeira pinus é passar o verniz acrílico de base, porque eu já expliquei em outras aulas, essa madeira ela é muito macia e muito porosa, então qualquer coisa que a gente passar aqui, ela puxa com muita facilidade e dá logo uma aderência. Então a gente passa uma camada de verniz acrílico para proteger, para que a gente possa pintar com tranquilidade e não ocorrer nenhum acidente, tá? Vai passar na peça toda, ela é totalmente transparente, vou passar na peça toda, vou esperar secar muito bem, para então começar a fazer o trabalho que a gente vai desenvolver aqui, o projeto que nós vamos desenvolver. Então, passei, vou acabar de passar aqui nas laterais, que eu gosto de passar em tudo. Esperar secar bem e aí a gente volta para iniciar, então, as nossas pinturas. Combinado? Bom, a peça já está toda sequinha do verniz acrílico. Eu coloquei aqui no prato um pouquinho da tinta cinza lunar e um pouquinho da castanho claro, para a gente fazer um fundo aqui de uma pátina, mas sem esconder muito essa beleza da madeira pinus, porque é até um pecado, né, gente? Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês, para quem tem dificuldade, tem medo de danificar a outra parte, isola com fita crepe as partes que a gente não quer sujar, tá? Só para proteger, para evitar bagunça. Se a gente não tivesse passado o verniz acrílico, se a gente borrasse uma das partes da madeira aqui com outra cor, era muito mais difícil de sair. Como a gente passou o verniz acrílico, se acontecer de borrar alguma parte aqui que você não quer, usa o lencinho umedecido, deixa ele aqui do lado, em qualquer acidente, ele socorre a gente na hora, tá? Já isolei, vou pegar o meu pincel chato, vou aguar bem as tintas, ó. Vou fazer primeiro com azul, bem aguadinho, porque eu quero essa pátina bem ralinha, translúcida, né? Pra gente não tampar o fundo todo da madeira. Então, se ela tiver a tinta pura, ela vai tampar. E sendo assim aguadinha, ela fica só o tom que a gente quer, porém aparecendo no fundo dos veios da madeira. Tá vendo? E vou fazer a mesma coisa, ó, com o castanho claro, bem aguado. E vou passar nas laterais. Tirar o excesso que eu quero mais ralinho ainda. E aí aqui, ó, eu dou meio que uma misturada, porque como ela tá muito aguada, ela demora a secar. Então dá tempo da gente fazer essa mistura aqui de uma cor com a outra na emenda, para não ficar tão definido. Isso é só para criar um fundo diferente, rústico, tosco, como o nosso presépio
requer. Tá vendo, gente? Essa possibilidade de fazer, de brincar assim com as cores e com a tinta, é quando eu falo que a gente acaba fazendo cada uma peça única, porque por mais que a gente faça igual, nunca vai ficar idêntico. Aí vai trabalhando até o seu olhar gostar. Ó, desse jeito aqui tá bom, já gostei, vou parar e vou deixar secar bem, tá? Essa parte de baixo aqui, ela pode ser no castanho claro mais escuro. Porém, se eu tirar a fita crepe aqui agora e passar ali, eu vou ter dificuldade. Então, eu vou só passar aqui nas laterais. Gente, se eu fizesse isso aqui sem o verniz acrílico, a tinta imediatamente iria manchar a madeira. Então, não esqueçam do verniz acrílico nas peças de madeira pinos, porque faz toda a diferença. A gente trabalha com muito mais tranquilidade, tá? Eu vou esperar secar aqui tudo para eu poder tirar as fitas, para passar aqui também o castanho, para a gente poder então continuar com o nosso fundo. Pronto, gente, já tá sequinho. Eu até troquei aqui já, ó. Tirei daqui, coloquei pra cá, coloquei outro ali, porque agora nós vamos trabalhar as laterais. Vou colocar esse aqui. E aí, como a gente tá trabalhando com a tinta aguada, né? Vai pegar ali a beiradinha, ser mais baixo. Como a gente tá trabalhando com a tinta aguada, eu pego um pincel seco, mais durinho, ó, e passo lá na lateral para fixar bem a fita crepe, para evitar que ela deixe passar, tá? E aí, mesma coisa. Peguei aqui, ó, castanho claro. Vou fazer aqui que eu ainda não tinha feito, para acompanhar o padrão que nós criamos. Fazer aqui na lateral também. E agora, eu coloquei aqui marrom escuro para fazer o telhado. Mesma coisa, bem aguado. Fica com aspecto bem rústico, acompanhando essa boniteza. Ah, acabei de botar o dedo aqui, onde está molhado. É que eu corrijo. Vamos terminar o marrom. E aí, você vai dando o tom que você quer. Quer mais escuro, quer mais clarinho, ó. Aí é como você gostar. Aí faz nela toda, por baixo. Fazer todo o telhado no marrom escuro. Aqui em cima. E você vai controlando o tom que você quer colocar com a quantidade de água que você coloca na tinta. Se você colocar muita água, vai ficar bem clarinho, bem ralinho. Se você botar um pouquinho menos de água, vai ficar mais escuro. Aí é como você gostar. Prontinho. Eu quero escurecer mais um pouquinho. Aí, o que eu faço? Eu pego um pouquinho da tinta que não tá aguada, só com o meu pincel, que já tá úmido, né? Eu escureço um pouco mais. Ok, gente? E aí, mesma coisa. Vamos esperar secar pra gente poder continuar aqui. Eu vou consertar aqui onde eu coloquei meu dedinho. Excesso de água, pronto. Tava úmido, marcou meu dedo. Eu tenho que esperar secar ou bate um secador aí pra gente poder continuar o nosso processo aqui, tá bom? Bom, agora tá todo sequinho, já tirei as fitas crepe que estavam aqui. Agora nós vamos definir essa pátina de fundo
com aquele processo do sombreado, usando um pincel chanfrado, que a gente mistura tinta com água para poder fazer o efeito sombreado. E aí nós vamos definir as ripas. Lembrando que precisa fazer esse processo para cada troca de água. Ó, lavo o pincel na água, enxago, tiro o excesso no pano, pego um pouquinho de tinta com a pontinha do pincel, misturo a tinta com água e trago definindo a minha ripa. E aí, como eu tenho água e tinta junta no pincel, eu consigo ir e voltar distribuindo como eu quiser. Essa minha tinta aqui secou, por isso que ela tá pegando pouco. Eu fui lavar o prato e trocar a água, e é o pouquinho que ela ficou aqui, ela secou. Tá vendo como isso faz diferença? Eu não tô conseguindo pegar essa tinta direito. Quer ver como agora vai mudar? Ó, lavei o pincel na água, enxaguei, tirei o excesso num pano, peguei tinta, olha a diferença. Eu pego muito mais tinta quando ela tá na consistência certa. O pouquinho que ela secou ali já criou uma película. Tá vendo que eu tô separando a nuance azul com a nuance do castanho, como se fossem ripas pintadas de forma diferente na nossa parede de fundo aqui do nosso presépio, dando um aspecto bem rústico, bem bacana. Aqui também, ó, pode aproveitar e definir todos os cantinhos da peça, usando marrom escuro. Aqui também, ó, porque como a gente deu o aguado, aqui agora eu posso definir, posso fazer umas linhas para ficar mais rústico. Uma coisa que é importante ter cuidado quando tá fazendo esses sombreados é não passar aonde ainda tá molhado. Por exemplo, se eu fizer aqui agora essa beirada, eu vou desmanchar aqui. Então, eu preciso esperar secar as linhas para eu poder fazer o contrário. Aqui no cantinho. Então, presta atenção nisso para não estragar a parte do trabalho que já tá feito. Então, vai trabalhando outras partes enquanto a base ali tá secando. Depois, ó, só de eu encostar aqui no encontro, porque aqui ainda tá úmido. Então, ó, quando eu faço isso, ó lá, eu tiro, tá vendo? Um pouquinho que eu tirei aqui. Então, preciso tomar cuidado e ter paciência, porque aí nós vamos fazer, aqui também eu posso fazer umas veiozinhos, definir mais, como quiser. Eu vou ter que esperar secar para poder fazer aqui, ó, nesse canto aqui e aqui embaixo. Mas, como eu já tô com a tinta aqui, ainda não secou, eu vou começar, troquei pro pincel liner, vou aguar um pouquinho essa tinta e já vou criar uma linha aqui, ó, para eu fazer as minhas flores. Como se fosse um cipreste, um buganvília, uma flor dessas que sobem. Vou fazer dos dois lados, que ela vai emoldurar o nosso presépio, certo? E aí, ó, com a tinta aguada, pincel liner, vai fazendo como quiser. Vou consertar esse aqui, que ele abriu o pincel. Gente, é sem medo de ser feliz, tá?
Então, vai fazendo, solta a mão, se permitam, ó, vai encontrar lá em cima, tá vendo? Ele vai contornar o nosso presépio. E aí, a gente sabe que nós vamos colocar aqui a imagem de Maria e José, mas não tem problema, não tem problema. E aqui eu já posso fazer uns risquinhos. Aí eu preciso estar com a tinta bem aguada, tira o excesso e já pode fazer alguns risquinhos aqui, imitando um matinho, para ser base para alguma florzinha que a gente for fazer. Não faz muito, mas já pode fazer algum, porque nós vamos depois fazer isso aqui, intercalando com outras cores. Por hora, a gente aproveita a tinta marrom escuro e já cria uma base aqui. Certo? Ó, eu preciso estar com a tinta bem aguada, com o meu pincel bem carregado, para eu fazer com leveza esses fiapinhos puxando aqui para cima. Ok? Então, agora eu vou ter que esperar secar, pra gente poder começar a continuar aqui a pintura. Bom, gente, já tá tudo sequinho. Olha, eu fiz sombreado em todas as extremidades do telhado, aqui, ó. Passei aqui o sombreado, passei ali. Gente, olha esse estado desse pincel. Tá tudo sequinho. Agora eu vou ensinar pra vocês a usar o pincel chanfrado e não o liner, porque ele vai dar pinceladas mais robustas para vocês fazerem o mesmo telhadinho que vocês vão ver no presente que eu tô mandando para vocês. Então presta atenção. Com o pincel chanfrado, ó, umedeci primeiro com o marrom, a cor marrom escuro. Eu vou fazer movimentos, ó, como se fossem vírgulas, porém são vírgulas irregulares. O que nós vamos imitar com isso aqui? Aquele telhadinho da nossa cabaninha de palha. No outro projeto, vocês vão perceber que ele fica mais acentuado, mas nada impede que a gente faça numa peça como essa da casinha, porque a ideia é a seguinte: se você não tem a casinha, você vai fazer esse projeto do presépio em qualquer outra peça que você tiver. Ó, tá vendo? São pinceladas em forma de vírgula, porém irregulares, para lá, para cá. A gente está tentando imitar aqui com isso uma cabaninha com aquela cobertura de palha. Aí, terminei de fazer com marrom, tiro o excesso de marrom do pincel, pego o castanho claro e faço também. Mesma coisa. Na parte de cima também. E aí, sempre puxando para um lado, para o outro, sobrepondo. O que vai dar o toque final é a tinta mineral, clarinha, e aí procura fazer, tá vendo? Ela vai mesclar com as outras que ainda estão úmidas, procura fazer menores, né, para não cobrir totalmente a que tá embaixo. E aí vai criando esse aspecto de um telhado de palha. Se não tiver o pincel chanfrado ou não quiser fazer com ele, pode fazer com pincel liner. O resultado vai ser bem parecido, porém com movimentos menorzinhos. Usa tinta mais aguada para poder fazer mais fininho
e criar a tramazinha aqui da palha. Esqueci de molhar. Com o pincel molhado e só sujo na tinta, a gente consegue fazer com mais aguadinho, né? Faz as nuances e aí ele não cobre totalmente a de baixo. Ok? Só para dar um efeito diferente, se quiser. Se não quiser, deixa no marronzinho mesmo, que é uma opção. Bom, agora nós vamos pegar as imagens que nós temos aqui, que vocês vão receber, ó, José, que é maior, Maria e o menino Jesus na manjedoura. Na primeira peça que eu fiz, que foi um sucesso, eu tinha essas peças no recorte em MDF, que inclusive elas eram maiores e elas faziam isso, ó, saíam para fora. Aqui no nosso caso não dá para fazer isso, porque senão vai ficar muito feio. Então nós vamos posicionar, vamos riscar com lápis. Aí vocês vão receber esse risco desse tamanho e vocês vão ter que recortar ou usar carbono para passar aqui para a peça. Vocês podem diminuir ou ampliar esse risco para se adequar à peça que vocês têm. O menino Jesus a gente centraliza, certo? E o José também, tá vendo? O pezinho bem na pontinha aqui. E aí, a gente vai trabalhar só com silhueta. Mas, se você quiser pintar em detalhes, aí é por sua conta. Aqui nós vamos trabalhar com o efeito silhueta. Vou pegar um pincelzinho menor, que pode ser o chanfrado, pode ser o chato. Eu prefiro trabalhar com o chato aqui para fazer a parte maior e o chanfrado para fazer o contorno. Aí vocês vão falar assim, ah, mas eu tinha pintado o fundo. Não tem problema. Vou usar o meu chanfrado. Se a gente não tivesse feito o fundo, ele não ia ficar natural. Se a gente deixar para fazer os arabescos aqui das folhagens, depois a gente acaba definindo isso de uma forma que não fica natural. E aqui, ó, é como se eles realmente estivessem sobre a folhagem. Então, contorna com cuidado, cobrindo o lápis, porque o nosso acabamento vai... Aqui nessa silhueta é só esse, tá certo? Então, muito cuidado. Tô fazendo assim porque vai ter que dar uma segunda mão, com certeza. Aqui, espero secar, porque, como eu sempre digo, não adianta dar a segunda mão enquanto a primeira tá molhada. Então, a gente tem que ter paciência ou usar o secador. Aqui é a mesma coisa. E aí, vou fazer o José também, todo no marrom escuro. E aí, a manjedoura, eu não vou fazer no marrom, porque senão não vai definir a cabecinha. Então, eu vou pegar aqui, ó, o amarelo ocre. Não, mentira, vou usar o amarelo ocre, não. Vou usar o castanho claro que a gente tem aqui, ó.
ela vai ser com castanho claro. Depois a gente usa o amarelo ocre para fazer os efeitos mais clarinhos. Paciência, vou cobrindo o lápis. Certo? Mesma coisa, eu vou ter que dar outra mão, espalha bem, espera secar para poder vir definir. Então, o que eu vou fazer? Vou terminar agora o José, vou esperar secar e vou dar a segunda mão para a gente voltar. Já fazemos os detalhes. Até aqui tá entendido, né? Ó, vou continuar aqui com a minha pintura do marrom escuro para cobrir tudo. Quando eu voltar, eu já volto com a segunda mão feita. Tudo lindo, maravilhoso, pra gente continuar o trabalho aqui. Combinado? Bom, já tá todo definido, todo sequinho. Aqui castanho claro, aqui marrom escuro. Agora nós vamos começar a trabalhar os detalhes. Eu vou pegar um pincel chanfrado, vou pegar um maior. Coloquei tinta branca aqui no pratinho. E vou pegar um pedaço dessa tinta e aguar bem ela, bem mesmo. Vou pegar aqui a silhueta da Maria, que é a menorzinha, e vou trabalhar um aguado aqui por cima. E aí o importante dessa parte aqui é a gente tentar não parar o pincel no meio do caminho, ó. Para não ficar a marca, porque se eu pegar daqui vai ficar a marca. Então, ó, aguardo e levo até o final. Se for retocar, retoca todo. Vou fazer por cima aqui, vou trazer até aqui, como se fosse o véu. Ó, foi até no pezinho dela. Vou pegar mais tinta, vou começar daqui de novo. Vou esperar secar e vou definir. O pincel marca mesmo. A mão leve. Ok. Enquanto ele seca, eu vou fazer a mesma coisa com o José, porém usando o castanho claro. Mesma coisa, ó. Vou aguar bem a tinta, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar daqui, vou trazer mais tinta. Aí, como é uma cor mais escura sobre a outra, talvez tenha que acentuar um pouquinho mais. Deixa secar bem, para depois a gente fazer os acabamentos. Enquanto isso está secando, a gente pode trabalhar aqui o cestinho. E aí, com a tinta mineral, pincel filete, ó, vou pegar um pouquinho aqui, vou aguar um pouquinho dessa tinta aqui e vou fazer como se fossem trançados. Só que não é contínuo. Faz igual o jogo da velha, assim, e vai fazendo, imitando um cestinho. Como quiserem, tá? Se quiser fazer contínuo, faz. Se quiser fazer uma linha inteira, faz. Como vocês quiserem trabalhar esse cesto. Bom,
Agora eu vou aproveitar essa minha tinta mineral e vou puxar uns galinhos aqui, ó. Alguns pegando aqui por cima da roupa, certo? Pra gente depois fazer algumas florzinhas aqui. Não muito, que também pode puxar alguns. Do lado de cá também. Bem pouquinho para não ficar muito, para ficar mais natural, né? Certo? Ok. Uns detalhezinhos que eu falo que são os detalhes que fazem diferença, né? Eu tô achando que esse do José ficou muito apagadinho. Eu vou acentuar mais, colocar mais tinta castanha claro. Porque se eu colocar o branco aqui, não vai diferenciar um do outro. Então, vamos trabalhar com... Agora sim. E aí, com aqui, eu vou tentar pegar só de lado. O ideal aqui era um pincel da largura, né? Quem tiver aí um pincel chato ou chanfrado com essa largura toda, usa ele que vai ficar melhor. Agora sim. Agora acentuou mais. Bom, eu tenho que esperar secar. Enquanto isso, vou pegar o marrom escuro novamente. Vou pegar o pincel liner e vou fazer um raminho de flor aqui, ó. Só pra gente fazer uma... peraí aqui. Eu borrei aqui. Gente, tá vendo o lenço umedecido? Que bênção que é. Enquanto tá molhado, viu que errou, tira imediatamente. Que resolve a vida. Aqui também depois, se quiserem, pode fazer. Eu vou fazer agora não. Bom... Aí aqui, vou fazer mais uns galinhos aqui. Aproveitar que o pincel tá sujo de marrom. Trazer esses galinhos mais aqui pro meio. Aí aqui é como quiser, viu, gente? É a gosto de cada um, porque tem gente que gosta mais fechadinho, tem gente que vai gostar mais clean, é de cada um mesmo. Bom, aproveitar que eu tô com o branco aqui, mas eu tô sem o meu pinta-bolinha aqui. Eu vou parar o vídeo e já volto. Gente, eles estavam aqui e eu não estava enxergando. Então, vamos lá. Vou pegar tinta branca, vou pegar até que tá aqui na tampinha. Vou pegar o menor aqui, o número 1. E vou fazer como se fosse um detalhezinho do acabamento do véu, né? Só pra dar um... Tá vendo que eu tô pegando, faço 3, só pra dar uma diferenciada, pra não ficar tudo batido igual. Super simples, mas que faz um acabamento super diferente. O do José já não pede isso, então é só no da Maria. Aqui, se quiserem trabalhar mais ainda esse véu, mais coisas, podem fazer à vontade. Agora aqui o do José, eu vou fazer já o sombreado definitivo aqui do acabamento, porque nós não vamos fazer mais nada. Então, é um sombreado normal, só para definir bem aqui
para diferenciar os dois tons, porque como a gente está trabalhando com silhueta, a gente tem que usar tons que contrastem. Podia usar o amarelo ocre, ó, já é suficiente, concorda? A gente até podia usar o amarelo ocre, mas nós vamos usar o amarelo ocre para fazer a aura. Então, é o seguinte, aqui eu vou ter que esperar secar o branquinho para poder fazer o acabamento branco. Então, eu vou pegar o marrom escuro. Na peça original que eu pintei, eu fiz esse detalhe aqui, ó. Eu fiz como se fossem flores caindo sobre o menino Jesus. E aí, eu vou passar com o verde, que vai aparecer mais. Vou misturar o verde oliva com um pouquinho desse marrom que tá aqui, para dar uma escurecida. E aí, imaginem, ó. Nós vamos fazer florzinhas aqui, caindo sobre ele, como se eles estivessem jogando flores. E eu acho que nenhum menino Jesus vai representar mais a gente que ama as flores do Bauer do que esse aqui, né? Ganhando uma chuva de flores. Ó. Ok? Só para representar essa chuvinha de flores. Misturei oliva com marrom só para não ficar aquele oliva forte, porque nós vamos fazer as folhinhas com eles. Então, gente, agora a gente pode começar a criar a nossa guirlanda aqui, enquanto seca a outra parte. Vou pegar o amarelo ocre, vou pegar um pincel pequenininho, que agora nós vamos ter que trabalhar com pincéis pequenos, né? E vou marcar a posição das minhas margaridinhas, tá? Como vocês já sabem que a gente trabalha as margaridas. Então, primeiro eu vou marcar. Vou fazer a margarida normal aqui. E aí, vai ser quantas margaridas vocês quiserem. Tô falando de fazer a margarida normal aqui, que é essa que tem o miolinho maior. Porque aqui na mãozinha da Maria, eu fiz só com pinta-bolinha. Porque eram muito pequenininhas as margaridinhas para fazer assim. Com miolo, né? Com sombreado de miolo, como a gente vai fazer. Então, eu acho que aqui no contorno, essas margaridinhas vão bem, mas, ó, volta dando uma segunda mão em todas para ficar bem definidinha. Aqui muda a posição delas, ó, tá vendo que eu já inverti a posição do miolo para acompanhar o movimento dessa guirlanda que tá no entorno aqui. Vou fazer mais uma aqui. É aquilo que eu ensino para vocês sobre a margarida, sobre posicionar. E a primeira posição é a definição do nosso miolo. A direção a posição que o miolo, que a gente coloca o miolo, já começa a definir a posição dela. Assim, tá aqui. E vamos lá, eu vou pegar o branco direto aqui da tampinha. Que essa tinta tá novinha, tá naquela consistência boa que a gente sempre fala. Então, eu não preciso nem mexer com ela, ela tá perfeita.
E aí vou começar a encher minhas margaridas. Gente, eu tô usando o pincel 425-2 da Condor. Ele é pequenininho e dá pra fazer pétalas e vírgulas pequenininhas, ó. Gosto muito dele quando tô fazendo coisa miúda. Certeza aqui que faltou. E aí é a mesma coisa, só muda o tamanho da vírgula, porque nós mudamos o tamanho do pincel. Mas o movimento é o mesmo do que se estivesse fazendo com o pincel grandão. E aí nós vamos encher aqui de margaridas. Vou fazer mais uma aqui. Vou fazer uma do lado de lá e depois vou continuar fazendo aqui, mas acredito que vocês não precisam acompanhar margarida por margarida, né? Vou fazer uma de cá, ó, pega um pouquinho em cima do manto do José. Corrigir essa aqui, não ficou boa, né? Aqui, gente, podia ser a florzinha que vocês quisessem. De todas as opções que a gente tem no nosso maravilhoso mundo florido do Bauer, vocês podiam escolher qualquer uma. Mas vocês já sabem que eu amo as margaridinhas, né? Vou limpar meu pincel, vou tirando o excesso, porque vai juntando muita tinta. Vou terminar e volto pra gente fazer o acabamento, inclusive aqui do manto da Maria. Ok? Agora que já tá tudo sequinho, ó, tá vendo que eu já posso passar a mão, não tem perigo? Eu vou fazer só mais um detalhe de acabamento usando o chanfrado, a tinta branca. Vou virar aqui para facilitar para eu fazer. Só fazendo a mesma definição do finalzinho do véu, como nós fizemos com o José. Certo? E aí aqui no véu, se quiser trabalhar mais alguma coisa, pode trabalhar. Eu vou aproveitar essa tinta branca, vou pegar o pinta-bolinha, vou usar o maiorzinho, o menor desse aqui maior, porque são dois, né? Esse aqui são pequenininhos, eu vou usar esse menor para fazer as margaridinhas aqui, ó. E aí eu vou fazer sempre 5 bolinhas, uma em cada batida, para elas ficarem do mesmo tamanho. E aí nós vamos fazer a chuvinha de flores sobre o nosso menino. Essa aqui ficou menorzinha. Fazendo a mão da Maria também. E tem que deixar secar bem essa margaridinha aqui, para depois então a gente colocar o miolinho. Porque se eu colocar aqui agora, vai fazer uma bagunça. Então tem que ter paciência e esperar secar cada etapa pra gente poder finalizar. E aí aqui eu vou jogar umas para baixo, beirando aqui a manjedoura. E aí o que que eu pensei? Aqui embaixo, ó, eu vou encher dessa margaridinha na frente da manjedoura. Vocês vão conseguir ver. Olha. Aí faz quantas quiser. Porque essa é uma peça que, se você colocar uma alcinha nela aqui,
ou uma daquelas pecinhas de metal de pendurar, ela vai para a parede. Mas como essa minha casinha é uma casinha mais robusta, eu vou fazer ela para ficar em cima de um aparador mesmo. Mas dependendo de onde você estiver fazendo, você pode criar da forma como você quiser. Pode ser de parede, pode ser, se for redondo, pode usar um daqueles aparador de prato de madeirinha e colocar também em pezinho, se você fizer num quadro redondo. Aí tem 1000 opções, né, gente? O que eu gostaria é que vocês não se limitassem com a peça. O fato de não ter, né, uma peça igual a essa, não impedir que vocês façam um presépio bem lindo aí, bem florido na casa de vocês. Vou deixar assim, vou deixar secar pra gente continuar. Enquanto isso, eu vou fazer o primeiro acabamento nas margaridinhas. Aproveitar que eu tô com a água, o pincel chanfrado, ó, com o castanho claro, a gente vai fazer o acabamento na parte de baixo de cada margaridinha. E aí vai, ixi, botei muito, tá vendo? Tirar o excesso. Só um pouquinho, mas também eu tô usando um pincel chanfrado grande, né, gente? Vamos trocar, né? Olha aqui a diferença. Vamos usar o menorzinho para coisas menores. Por isso que eu acho importante a gente ter todos, né? Porque vai depender muito de onde a gente vai trabalhar. Essa que eu vou tirar. Eu vou fazer de novo, porque eu sujei ela toda. Tá vendo, gente? Quando a base tá sequinha, a gente pode corrigir sem problema nenhum. Esses cuidados que a gente precisa ter são os cuidados da paciência para que a gente faça o trabalho sem desistir, sem desanimar, sem desesperar, porque às vezes um errozinho a gente acha que perdeu o trabalho todo e não, a gente não precisa desesperar, tudo tem jeito e a gente consegue corrigir. Olha, observa aqui que eu mudei a posição da minha mão, porque essas margaridinhas aqui estão com outra posição, outro movimento. Então, nossa, botei muito de novo. A gente faz sempre essa sombra, deixa eu fazer aqui até secar ali, na parte de baixo das margaridas. Então, você tem que olhar, botando muita tinta, tem que ser bem menos. Você tem que olhar a posição que você pintou a sua margarida, para você então botar a sombra na parte de baixo. Tá vendo? São detalhes que fazem toda a diferença. Pronto, já fica essa porta. Aqui eu fiz também. Agora eu pego o pinta-bolinha, o menorzinho que eu tenho, que é o número 1. Pego a tinta branca novamente e já deixo as minhas margaridinhas prontinhas, só para entrar com a folhagem. E aí eu já vi que eu sujei aqui também, só com a mão, né? E aí aqui é a hora que a gente cria com liberdade, né? Vai colocar os detalhes, as folhinhas aonde quiser.
quantidade que quiser, na posição que quiser, sem medo de ser feliz. Essas aqui eu tenho que esperar ainda secar. Tem um outro detalhe aqui que a gente já... Não vou poder fazer aqui. Vou fazer na Maria e no José. Olha, com a tinta amarelo ocre, agora eu vou pegar novamente o meu chanfrado maiorzinho. Lavei, tirei o excesso. Agora eu vou pegar uma quantidade maior no pincel. Vou misturar, que nós vamos fazer aquela aura. E aí, nós vamos pegar aqui, ó. Eu para conseguir fazer isso aqui, eu tenho que ter certeza que essa região tem que estar toda seca. Porque agora eu vou passar o pincel por cima e vou contornando a cabecinha dela. Ó. Vou acentuar mais, colocando mais tinta. Tô acertando o círculo. Tá vendo? É uma bem suave em volta da cabeça. Mesma coisa no José. Mistura a tinta. Vai contornando, pega lá debaixo do rosto dele, ó. Certo? E aqui no Menino Jesus também nós vamos fazer. Mas tem que tomar cuidado aqui, porque essa margaridinha branca ainda está molhada. Vou fazer bem próximo aqui da cabecinha dele para não encostar na margarida. E aqui é mais fácil, é só contornar a cabecinha dele. Mas, gente, sempre tomando cuidado de tirar, passar só o pincel com água para ficar mais suave. Sempre toma cuidado de onde vai fazer isso, saber que tá tudo sequinho. Mas olha, tá chegando lá. Eu tenho uma estrelinha que eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou aproveitar a tinta aqui agora, vou trocar de pincel, e essa estrelinha eu vou pintar de amarelo ocre, que eu acho que é que vai combinar mais aqui. Eu tô fazendo essa peça toda nos tons terrosos, vocês repararam, né? O que vai entrar mais agora aqui são só as folhinhas em 2 tons de verde que eu gosto de usar. Vou usar o verde oliva e o verde pistache junto com o branco para fazer alguns detalhes. Vou deixar minha estrelinha secar para depois então a gente finalizar. Mas ainda tem pintura para fazer. Vou só dar a primeira mão nela aqui. Aí essa eu pintei bem forte aqui. Você viu que eu usei a tinta pura, porque eu queria ela bem amarelinha, né? Para fazer bem o papel da estrela ali, tá? Vou deixar secando aqui, enquanto o resto seca, e a gente volta para fazer as folhinhas daqui a pouquinho. Bom, gente, agora já tá tudo sequinho. Vou começar usando o pinta-bolinha, o menor aqui desse grupo maior, para fazer o miolo dessas margaridinhas, o mesmo que eu usei para fazer as 5 pétalas, para ficar bem preenchido o miolinho. E coloquei ali no prato. Vamos fazer aqui também, né? Aqui. Agora eu coloquei no prato os 2 tons de verde. Pronto. Finalizei aqui. Vou trabalhar com 2 pincéis.
tá? Esse número 8, que é o 5501, número 8, que é maiorzinho, e esse mesmo que eu usei para fazer as folhinhas, que é o 425-2 da Condo. Então, vamos lá. Vou trabalhar as folhas maiores primeiro das margaridas. Então, pego o verde oliva, um pouquinho de branco, e aí vamos fazer as nossas virgulinhas do jeitinho que quiser. Aí vai alternando mais verde, mais branco, para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Fazer uma guirlanda bem completa aqui, bem cheinha. Vai trabalhando como quiser. Eu gosto de fazer primeiro as folhas maiores com o verde mais escuro. Ó, que eu vou inverter para criar esse movimento. E depois eu venho com o verde clarinho fazendo as folhinhas menores. E vai alternando, uma hora faz a folhinha mais pro branco, outra hora faz ela mais no verde escuro, porque isso é que dá a graça e o movimento, tá? Agora, que também cabe, vai olhando, vai preenchendo, aonde você achar que falta você coloca mais uma. E aí agora eu vou trocar o pincel menorzinho com o verde pistache e branco e vou colocando algumas folhinhas aqui, bem pequenininhas, porque o verde pistache, ele ilumina o trabalho, não fica tão sóbrio, né? E quando a gente mistura ele com o branco, ele fica mais iluminado ainda. Eu acho que dá um contraste muito bonitinho nessas duas cores. Mas se você não tiver esses tons de verde, você pode trabalhar com o que você tiver, sempre usando um tom mais escuro e um tom mais claro, para fazer esse diferencial. Tá vendo como dá uma graça? E aí você pode abusar das folhinhas, porque ficam muito bonitinhas. E vai fechando, né, essa guirlanda que a gente fez em torno aqui do presépio. E isso é uma coisa que vocês podem fazer em qualquer peça, né? Num quadrinho, numa peça com outro tema. Essa mistura de cores, de muita folhagem, cai bem sempre com as folhinhas. Ok? Agora, com esse mesmo pincel e só com o verde pistache e o branco, eu vou botar folhinhas bem pequenininhas aqui. E aí é onde a gente precisa de um pincelzinho pequeno como esse aqui.
mesma coisa, vai preenchendo, ó, acho que eu peguei o musgo. Lembra que a gente falou que era como se fosse uma cascata de flores? Então ela desce. E aí ela pode pegar aqui sobre a manjedoura, pode do jeitinho que vocês quiserem. Aqui também. Aqui até pode fazer maiores e pode misturar o verde oliva também. Que aqui já tá mais difícil de fazer vírgula. Ainda mais virando a peça para vocês conseguirem acompanhar. Isso aqui ficou muito. É uma posição difícil de pintar, viu, gente? Deixar assim. Agora, vou fazer aqui misturando os dois verdes. Ó, aí aqui capricha nas vírgulas. Acerta essa. Vai mesclando. Vai misturando. Agora essa aqui já é outra, já começa em outra posição. Tá vendo? Sem trocar de pincel, é o mesmo pincel que eu fiz aquelas folhinhas pequenininhas, eu fiz essas aqui. Agora eu vou inverter aqui, vou virar pra cá. Eu gosto muito de misturar os dois tons de verde. Eu acho que dá uma... Vendo? Eu vou sujando o pincel nas três cores ali e do jeito que sair aqui, saiu. Isso é que faz ficar tão bonito. Pronto, fiz essa frente. Essa beirada aqui, só se quiser, tá? Agora eu vou aproveitar a tinta branca. Vou colocar uns poazinhos aqui. Pronto. Deixa eu ver mais aonde. Aqui, vou pegar o pinta-bolinha pequeno. Os galinhos que nós fizemos aqui, ó, tava esquecendo deles. Então, vamos fazer aquela... Ó. Vamos fazer folhinha também. Aí, com o pincel pequenininho e com verde pistache, faz algumas folhinhas aqui, ó. Onde tiver mais escuro, misturo branco para aparecer mais. Pronto.
Ok. Vou colocar a estrelinha aqui. Vou fazer uma coisa com essa estrela, porque ficou uma peça muito pequena para escrever. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar o pincel grande, o número 8. Vou pegar novamente aqui a mesma cor que eu usei, ó. Vou molhar, já estava com a base pronta, mas resolvi fazer esse aqui para a gente não precisar escrever. Mas se quiser botar uma plaquinha, escrever Feliz Natal, o que quiser. Ó, com a peça molhada, vou fazer uma vírgula, chamo pro meio. Mesclando o branco com o amarelo ocre. Fazendo uma vírgula. Agora eu vou fazer uma menorzinha aqui. Vendo, gente? É o mesmo pincel. Quando eu quero ela mais longa, eu puxo mais. Quando eu quero a vírgula mais curta, eu puxo menos. Olha, isso não vai ficar legal, né? Que aí a gente não precisa escrever nada e tá finalizada a nossa peça. Mas aqui, ó, quer ver? Se quiser fazer um detalhezinho imitando neve, né? Pode aqui na casinha fazer, ó, uns sujinhos. E aí nós vamos ter que fazer na parte de cima também. Gostei. Dá um charminho a mais, né? Vou colocar ela ali, acho que é suficiente. E aqui em cima também. E aí, já que tem neve, vamos colocar uma beiradinha de neve aqui na nossa base também. Aqui. E aqui em cima também, então vai ter que ter. Isso é um detalhe, gente. São recursos, né, de pintura que a gente tem, que a gente pode juntar com um pouquinho do country, é um pouquinho de pintura básica, é um detalhezinho a mais, junto com o Bauer, que faz a gente fazer essas peças aí. Vou pegar mais branco aqui, porque senão vai sujar de verde. Faz a gente criar essas peças aí tão bacanas, com esse jeito que a gente gosta de pintar, que é com liberdade. Isso dá a gente um monte de opções e, como eu sempre falo, infinitas possibilidades. Eu ainda vou passar um fio de fada. Então eu vou esperar secar, vou prender a minha estrelinha aqui, vou mostrar para vocês como é que eu vou prender e vou pegar o fio de fada para vocês verem que charme que vai dar a mais nessa peça. Mas eu tenho que esperar secar. Pronto, gente, já tá toda finalizada. O que a gente pode fazer para passar, para proteger, como não tem uma tinta de caneta aqui, foi só pintura, pode usar o verniz acrílico fosco ou pode usar cera. Aí também fica a critério de vocês o que vocês já tiver usando. A estrelinha,
eu peguei um pedacinho de fio de juta, porque essa minha estrelinha está furada. Então, eu não gostaria de colocá-la ali com esse furo perdido. Então, eu vou passar um fiozinho de juta bem rústico, acompanhando o estilo da minha pintura, né? Eu não ficaria bom, por exemplo, colocar uma fita de cetim aqui, não combina, né? Então, ó, um fiozinho de juta. E aí eu vou só pendurar ela ali e depois eu vou prender com um pouquinho de cola de silicone. Ah, eu acho que eu cortei curtinho. Enfim, eu vou colar ela aqui depois, prendendo esse fio. Ficou curto, gente. Tinha que ser um pouquinho maior o meu fio. Eu consigo fazer isso com ela e prender aqui, tá? E a outra coisa que eu falei que eu queria mostrar pra vocês é o que chama fio de fada. Essas luzinhas de LED, aqui tem 2 metros de fio. Aí você passa na casinha toda. Começa prendendo aqui, ó, só girar que ele prende um no outro. Passa aqui, pode passar do jeitinho que vocês quiserem. É muito fio. Eu adoro essa luzinha porque eu acho ela super delicada. Não, aqui eu não posso passar por baixo. Vou ter que prender ela aqui com durex. Ela é muito delicadinha. E aí, olha que fofura. Acendeu. Aqui você pode esconder atrás da casinha, né? Se ela vai ficar em pé, você prende com uma fita ali atrás, desliga e liga. A hora que você quiser, à noite, liga. Fica uma lindeza. Eu acho que eu vou prender ela aqui, passando ela dobrada para ficar mais luzinha e prendendo em alguns pontinhos aqui com uma colinha de silicone. E é isso, gente. A surpresa é que eu usei o mesmo risco dessa Sagrada Família, desse presépio, num quadro redondo. Para quem não tiver uma casinha como essa, ter o recurso. Esse outro quadro vai estar disponível para vocês aí com todo o passo a passo descrito por escrito. Não é um outro vídeo, mas tem um passo a passo e a foto dele para que vocês não deixem de fazer um presépio para vocês nesse Natal. Corre que ainda dá tempo. Gente, eu voltei para finalizar porque eu tinha falado com vocês que eu ia colar com a cola de silicone, só que não deu certo. Eu tive que usar dupla face. Aí, quero mostrar para vocês, ó. Vendo? Ficaram uns pedacinhos, prendi a fita aqui. Ainda falta prender aqui atrás, para prender a estrelinha. E aí eu vim passando o fio aqui, ó. Prendi aqui com um pedaço dessa fita. Vim passando. Em alguns lugares aqui eu tive que pôr. Aí faltou um pedacinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, porque realmente, senão... Ó, coloquei debaixo do telhadinho. Ela é muito fácil de manusear, né? Essa a gente acha em papelaria. Mesmo lugar que eu compro esse fio de juta, eu consegui comprar essa fita. E aí vai prendendo em alguns lugares extremos, ó. Tá? Prendi. Aqui atrás, liga e desliga. Pronto. Agora sim. Agora nossa peça tá perfeitinha. Dá para colocar em pé, deixar num aparador, numa mesa, decorando a sua casa para o Natal. Espero que vocês tenham gostado.
Espero que vocês façam. Me marquem, me mostrem, me mandem fotos, porque eu adoro ver o trabalho de vocês.